Todos aí, bem-vindos meus irmãos aí do Facebook, meus irmãos da IEV Brasil. A nossa irmã Isabel Cristina está aqui conosco de Macaé, representando o povo de Macaé. Temos muitos irmãos nos seguindo de Macaé. Bem-vindos nossos irmãos também do YouTube. Bom, é hora de descoisar as coisas que estão... É hora. O tema da nossa mensagem é a igreja cadáver e seus abutres. Puxa vida, mas um tema desse, meus amados, vocês fazem isso? Isso é tema para briga, meu amado. A igreja cadáver e seus abutres. Vamos entender isto. Onde estiver o cadáver, disse Jesus nos dias de sua carne, aí se ajuntarão os abutres. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor Jesus Cristo, eu te louvo, eu te exalto, porque tu concede a nós, meros mortais, a fazer uso de mais uma porção da tua santa palavra. Esta palavra que é viva, ela é eficaz e ela é mais penetrante do que qualquer espada afiada de dois gumes. E ela tem feito um efeito extraordinário em vidas por onde quer que ela chega. Ela mostra quem está submetido, ela revela quem é o lobo e ela edifica quem é a igreja. Esta manhã me ajuda e me usa, porque eu vou usar o Evangelho. E todos os irmãos reunidos aí em várias partes do Brasil e do mundo digam amém. Amém. Quando Jesus disse essas frases, ele estava falando de uma passagem que se referia ao ano 70. O ano 70 foi o cumprimento da justiça sobre o povo de Israel. Muitos dos teólogos que se aprendem ao livro do Apocalipse não sabem que o livro de Apocalipse apontava para o ano 70. O livro de Apocalipse é uma continuação do livro de Daniel. Se na sua casa você ler lá o início, Jesus está dizendo que o que aconteceria no ano 70 foi profetizado por Daniel. A besta que emergia do mar, do livro de Apocalipse, era um dos imperadores romanos. Besta não tem nada a ver com diabo. Besta não tem nada a ver com Lúcifer. Besta não tem nada a ver com Chip. João, na ilha de Patmos, estava sendo perseguido pelos imperadores da época. Então havia o quarto imperador, o quinto, o sexto, e ele foi enumerando como rei. A sua carta tinha que ser codificada para que não caísse na mão dos imperadores romanos e ele já sofrendo, sofresse mais ainda. Então o livro de Apocalipse não é profecia para os últimos dias, ele já aconteceu no ano 70. Quando João disse que ele viu a nova Jerusalém descendo, é porque a Jerusalém foi invadida pelos romanos no ano 70. Tacaram fogo na cidade, quebraram o templo. E quando ele viu a nova Jerusalém, ele viu esta Jerusalém que é filha da livre. Ele viu a igreja do novo pacto, que somos nós. Mas os teólogos estão aí para colocar medo nas pessoas. Os teólogos estão aí ameaçando com chip. Ei, alô, não existe chip na Bíblia. Chip é um avanço tecnológico em benefício nosso. O que seria a sua vida sem um celular que tem chip? O que seria a sua vida sem um cartão de crédito que tem chip? O que seria hoje da tecnologia da Ampra ou da Light que é supervisionada por chip? Mas o sistema religioso tem uma missão: matar a igreja de Jesus Cristo com as suas doutrinas e suas teologias judaizantes. Então,
Jesus disse que aconteceria eventos, e que aconteceu no ano 70, que várias pessoas ficariam mortas. Haveria e houve, naqueles dias, foi o pior momento da história dos judeus, foi o ano 70, segundo o relato de Flávio Josefo, escritor e autor do livro aos Hebreus. De lá para cá, todas as coisas estão em paz. Já estamos vivendo os melhores dias. O que se precisa entender hoje é o que é graça e o que é lei, o que agrada a Deus e o que não agrada, porque as mesmas doutrinas que aconteciam lá em Israel acontecem hoje aqui no tempo da graça. Então Jesus usou esta metáfora: onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Isto me chamou a atenção, porque o abutre, ele não mata a sua vítima. Eu estava fazendo uma pesquisa. O abutre, ele tem pés como de galinha, um bico forte e afiado, mas para ele matar a sua vítima, ele teria que ter os pés garras terríveis, ele não consegue segurar. Então o corpo, ele anda meio que desengonçado. Então ele tem que esperar a vítima morrer para ele comer, arrancar os pedaços, apoiado no chão e comer. O que o sistema religioso faz? Vive da miséria, da necessidade das pessoas que os procuram. Ora, já visto o que aconteceu comigo e com você? Quantos nós procuramos a igreja porque não aguentávamos mais o mundo? Nós não fomos para a igreja atraídos por Jesus. 90% foi porque o marido traiu, ou bebia cachaça, precisa do culto de libertação. Aquela igreja ali tem um culto de libertação. Mas é isto que me atraía para a igreja? Eu já fui então morto, viciado em drogas. Outros viviam na pedofilia, uma série de situações que a carne, não que seja do nosso querer, que quando você praticou a homossexualidade, não foi o teu espírito, foi a tua carne. Quando você adulterou, não foi o teu espírito, foi a tua carne. E a carne vai nos colocando nessas atitudes nocivas. E o que a pessoa procura? A igreja. Então ela já chega nesse ambiente aqui morta. Ela já chega na boca do leão. E quem está na boca do leão faz de tudo para sair dele. Olha, eu saí do mundo, traí minha mulher, a polícia atrás de mim, devendo todo mundo. O pastor diz aqui que faz um jejum, que Jesus traz ela de volta. Eu vou querer saber se isso é lei ou se isso é graça, meu irmão. Só que em cima disso, o pastor diz: você faz um jejum, que Deus vai trazer a sua mulher amada em 3 dias, mas você leva o envelope com o voto da redenção. O cara dá até a conta bancária. Então o sistema não mata, porque quem matou foi as intempéries do mundo. Quem nos matou foi a nossa própria carne, porque nos entregamos aos desejos dela. Bebia muito, briguei no bar, o cara me deu um tiro, eu dei outro nele, fui preso na cadeia. Senhor, manda o teu alvará que eu te sirvo. Então eu já chego nesse ambiente chamado igreja já morto. Eu já chego como um cadáver. E onde estão os cadáveres? Ali se ajuntarão os abutres.
Sabe qual é a briga hoje? Disputar vidas. Os abutres estão aí disputando vidas mortas. Fora da graça de Deus, as pessoas têm nome de que vivem, mas estão mortas. E aquele puxa você para cá, bota banco, revestido, vermelho, bonitinho, ar-condicionado, pastores treinando. Porque agora tem uns pastores assim, igual a Landelonge, né? Um relojão, eles falam lindinho, unha feita, tudo bonitinho, tudo coisadinho, tudo legalzinho. E a pessoa meia morta se entrega fácil a um homem desse, fala legal, fala bonitinho, diz que é bispo. Ui, se falar que é bispo, então aí é que a pessoa... O cadáver nem se bate no chão. Então, quando a pessoa chega, os abutres vão em cima. Aquela igreja lá oferece tirar caroço. O abutre corre para lá. O cadáver corre para lá. Aquela igreja lá oferece prosperidade. E os cadáveres vão para lá. E onde estiver o cadáver, os abutres estão assim. Então, qual é a estratégia dos abutres para acabar de matar uma pessoa? O que os abutres usam para acabar de arrancar? Porque algumas pessoas, meu amado, quando chegam até a mim, quando algumas pessoas chegam na nossa reunião e quando conversam comigo pela internet, quando eu posso visualizar, a pessoa está tão quebrada, a aparência é de derrota. Você sabe, um crente em Jesus Cristo com uma aparência de derrota, esperando a besta. O que foi, meu irmão? A besta. Quem, meu irmão? A besta, pastor. O senhor não viu na televisão o Trump? O Trump é o Trump. É quem? O Trump é o Trump, meu irmão. A besta eram os imperadores. Não tem besta, tem Cristo. E a pessoa vai deixando de viver. E se deixou de viver, está um cadáver. Tem nome de que vive, mas está morto. Você imagina um crente achar que na casa dele tudo é o diabo, a mulher é o diabo, ele é o diabo, os filhos é o diabo, a casa é o diabo. Está morto. Morri. O que a igreja usa? O que é que deram os crentes para matarem eles? Já chegaram como cadáver e acabaram de matar, enterrar. Olha a expressão desse homem, porque isto, com sinceridade de Deus, falo a verdade e não minto. Eu só li o que você vai ler agora nas igrejas em graça. Fora da igreja em graça, eu nunca li, e eu já passei por lá, no creme crack do Samambaia. Eu nunca li. Olha lá, olha lá, olha lá. Romanos capítulo 7, eu vou ler do 7 ao 11. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, respondeu Paulo. Mas eu não teria conhecido o pecado se não fosse por intermédio da lei. Então, quem mostra o pecado é a lei. Então, se eu te dou lei, eu te mostro que eu te faço conhecer pecado. Pois eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera: não cobiçarás. E Adão cobiçava o quê? Não tinha uma lei para dizer a ele: não cobiças.
ainda que fosse cobiça, ele não tinha transgressão, porque não tinha nada para dizer a ele que ele não podia cobiçar. Paulo disse: eu não teria conhecido a cobiça se a lei não dissera não cobiçarás. 8. Fecha a porta aí, meu irmão. Não vai sair ninguém, meu amado. Já desceu um negócio aqui, não vai sair ninguém, meu amado. Hoje você vai ouvir, meu amado. Mas o pecado tomando ocasião pelo diabo. O pecado tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei, diga, sem lei, o pecado está morto. E o que o Espírito fez em nós? Tirou a lei. Ora, se ele tirou a lei, o pecado está vivo ou está morto? E se eu coloco lei, o pecado vive e eu fico morto? Eita, passa lá para trás. Nove. Outrora, sem a lei, disse Paulo, eu vivia, mas sobrevindo o preceito da lei, o preceito reviveu o pecado e eu morri. Sabe como é que mata um crente? Trazendo o preceito da lei. E se o crente morre, quem chega? Os abutres. Sabe o que eles fazem? A graça trouxe vida. Eles trazem a lei e os crentes morrem. E uma vez que você está morto, tu és um cadáver. E aonde estiver o cadáver, ali estarão os abutres. O abutre aqui não tem vez, porque ele não mata suas vítimas. Abutre não gosta de pessoas vivas. E aqui ninguém está morto, todos estão vivificados pelo Espírito da graça. Eu não prego para cadáver. Outrora, sem a lei, eu vivia. Mas, sobrevindo o preceito, e quando trouxeram o batismo nas águas, e quando trouxeram o dízimo para dentro da igreja, que são preceitos da lei, e quando trouxeram a Páscoa, porque não é ceia, é Páscoa, e um bispo me disse, descobri o quê? Que não é ceia, é Páscoa. E agora? E agora o senhor está doido de eu pregar isso na minha igreja e todo mundo foi embora? Então sustenta a mentira, sustenta o engano e mata a tua igreja toda. Porque quando eu olhar lá do Rio de Janeiro, olhar para vocês, eu estou vendo cadáver e você como abutre. Mas quando tu olhar para o nosso trabalho e você olhar daí de Pernambuco para cá, você vai ver espíritos vivificantes sobre nós, Cristo que é o cabeça. Aqui não se dá lei para matar as pessoas. Aqui não se manipula com pão nem com suco. O nosso alimento não é físico. O nosso alimento é espiritual. O nosso alimento é Cristo em nós, a esperança da glória. E Ele nos dá vida. A comunhão está plena. Ui, mas essa palavra aqui estava onde? Mas não acabou não, meu amado, tem mais. Olha lá o que diz o versículo 10, olha lá.
e o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Ai, estou viciado em cocaína. E aquela igreja tem um culto de libertação. Aí vai o cara já como cadáver, né? Porque o abutre não mata, né, meu irmão? Aí chega lá, o que que abutre faz? Taca a lei, taca o mandamento. O que? Viciado em cocaína? Tens demônio. Culto de libertação, sexta-feira, o envelope da rendição, vai vir em jejum, compra o vidrinho de óleo, o apóstolo vai estar lá na porta impondo as mãos, você entra aqui e agora tu vai ser um dizimista fiel. Esse é o mandamento de Deus? É um mandamento. Até que enfim, eu agora vou parar de beber, vou parar de cheirar, vou parar de me prostituir. Este mandamento que parecia ser para a vida, Paulo disse, isso foi para a minha morte. Você sabe quantas centenas e dezenas de milhares de pessoas estão nos ouvindo esta manhã, que receberam Páscoa judaica dizendo, esse é o corpo de Cristo, isto é para te dar vida, isto é remédio, isto é morte, que Ele já levou sobre si todas as nossas dores e pelas suas chagas nós já fomos sarados. É que tem que ter peito, tem que depender apenas de Deus, sem manipular as vidas, sem matá-las com o mandamento da lei. Nós estávamos assim, na mão de abutres, nos matando dentro da igreja, sem vida. Almoçar com a mulher no shopping, isso é coisa do Satã, meu irmão. O rapaz me viu dando uma bicota na minha mulher, aí o outro cutucou no outro. Eu ouvi, cara, que eu sou meio coisado. O cara falou assim, diz que é pastor beijando a mulher dele na rua. Ué, meu amado, eu olhei para ela assim, ela segurou na minha mão assim, aquele charme que a mulher tem, né? Segura a mão assim. Aí você já faz a leitura, né, meu irmão? Beijo minha mulher onde quiser. Na rua, na chuva, na casa ou na fazenda ou... Minha mulher, meu amado. Não pode beijar ele, meu amado, senão revive o mandamento e eu entro no pecado. E o mandamento, isso é Paulo falando, gente. E o mandamento que me fora para a vida, eu verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Olha o que diz o 11, olha lá, olha, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, olha lá, me enganou e me matou. Meu Deus, por que os pastores não ensinam isso? Porque são abutres, querem te ver morto. Porque a lei de Moisés mata. Paulo disse, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. O pecado se prevalece da lei de Moisés. Se tiver lei de Moisés sendo pregado dentro da igreja, o pecado se prevalece disso, te engana e te mata. Vai lá na internet, vai na televisão aí, que eles têm canais na televisão, vê quanto pessoa enganada. Tem um sacerdote lá em pé assim, ó, um sumo sacerdote que veio de Israel, de nome João Augusto. João Augusto é nome brasileiro, cara. A pessoa enganada porque a lei engana. O cara acha que aquele cara ali é um sacerdote mesmo, que veio do templo de Jerusalém, que nem existe mais. Alô? O templo não é em Jerusalém, o templo não é no Brás, o templo não é em Campinho, o templo é onde está um eleito que confessa a graça de Deus. Esse é o templo. Selado, batizado, regenerado, transformado, nova criatura em Cristo. Esse é o templo verdadeiro. E neste templo o sacerdote não é homem sujeito à fraqueza. Neste templo tem um sacerdote, um sumo sacerdote, que é Cristo, feito mais sublime que os céus, perfeito
sempre. Amado, se tiver um único ponto da lei, a igreja está toda debaixo de culpa, um único ponto da lei. Se tiver uma lei, um pouco de fermento, pregou Paulo, toda a igreja está levedada. Pode pular, pode falar bonito, pode ter anel desse tamanho grandão aqui. Está levedada, amado. A massa está ruim, estragou. Está azeda. E massa azeda? Olha lá, eu falo, e as pessoas gostam disso, porque eu falo e mostro. Gálatas capítulo 3, versículo de número 10 ao 12. Fazer igual aquele meu amigo, né? Vamos ler. Não tem um cara? Não pode falar o nome. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de bênção. Mas todos querem dizer quantos? Então não é perseguição minha. Todos querem dizer todos. Fez Páscoa, está debaixo de maldição. Deu dízimo, está debaixo de maldição. Batizou nas águas, fez jejum, está debaixo de maldição. Batizou nas águas, está debaixo de maldição. A purificação neste pacto não é por águas. A purificação, abluções eram feitas na lei de Moisés. A purificação neste pacto foi feita pelo lavar regenerador do Espírito Santo, que foi derramado na vida dos eleitos uma vez por todas. Vocês já estão limpos pela palavra da graça de Deus. Limpos, lavados, regenerados, selados, nova criatura, perfeitos para sempre. Não há nada que pode invalidar isso na tua vida. Nem morte, nem altura, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas por vir. Nada pode invalidar o sacrifício de Jesus na tua vida, se está vivo debaixo da graça. Se estiver morto debaixo da lei, eles pisam em cima, arranca a unha e o camarada nem sente. Ah, e tem uns que gostam, hein? Eu estava vendo uma ilustração, disse que Hitler juntou os seus soldados, pegou uma galinha viva, arrancou-lhe as penas, e a galinha se debatia, ele arrancou todas as penas maiores, a galinha sangrava na mão dele, se debatia na mão dele, e todo mundo olhando, o olho arregalado. Ele disse, observem agora, soltou a galinha e veio jogando milho, e ela veio piando atrás dele. É assim que estão os crentes mortos debaixo da lei. Eles arrancam as unhas, eles tomam o dízimo, eles humilham, eles ameaçam, eles botam de castigo, eles botam sentado no único banco, expõem o nome na parede de quem não deu dízimo, ceia, se não for casado não pode, eles botam a lei e matam, e as pessoas defendem essas corjas de abutres. E uma senhora que está nos assistindo agora nos deu um terreno para construir um espaço lá em Pernambuco. Ela disse, eu gosto do senhor porque o senhor fala tudo que eu tenho vontade de falar na cara deles. O senhor é a minha voz. Vou dar um terreno de papel passado para o senhor vai construir uma igrejinha pequenininha, mas com voz da verdade. Estamos aí, minha irmã, para cima deles. Vamos dar vida a esse povo. Ele veio para que os filhos dele tivessem vida e tivesse com abundância. Quem recebe vida com abundância? Quem recebe? 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 Os crentes estão entrando dentro da igreja com um caixão
Jesus. Crente sem desejo de viver, preso ao cajado do homem, que se sair debaixo da cobertura do apóstolo, que se sair debaixo da cobertura do bispo, o bispo me lançou uma maldição. Alô? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não vale encantamento contra o povo do Senhor. Nós somos o povo de Deus. Nós estamos sob a nossa fronte, há um selo. Você não pode ver, eu não posso ver, mas o mundo espiritual reconhece que tu és selado pelo Espírito Santo. Em você ninguém toca, em você ninguém toca, em você ninguém toca, em você ninguém toca. Tu és sagrado a Cristo. E a igreja está viva. Se tiver um cadáver entre nós, vai se levantar hoje na autoridade do poder desta palavra, meu amado. Isso não é lugar de cadáver, isso é lugar de pessoas vivas, com desejo de viver, de conhecer a Cristo e a sua palavra, o Evangelho de Cristo, que dá vida e dá herança. Ele disse que todos, pois, quantos são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito. Pegou Paulo em Roma e prego eu a partir do Sarapuí para o Brasil e do mundo. Está escrito que todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. Por isso a maldição. Fazem Páscoa, mas não faz a circuncisão. Dão o dízimo, mas não cumpre a lei do liverato. Então faz uma coisa, não faz outra. O pregador deles, Tiago, diz: vocês se tornam culpados de todos. E uma igreja que deveria ser justificada, toda condenada e culpada diante de Deus, porque os abutres estão lá arrancando as penas, jogando milho, e a igreja morta, sem vida. Você vê que o engano é tanto da lei, que eles acham que para ter vida, precisa comer um pedaço de pão, dizendo que aquele sacrifício na cruz foi em vão. Ora, para mim ter vida com Jesus, eu tenho que comer um pedaço de pão uma vez por mês? Cristo morreu em vão? Porque a carne que ele disse que eu teria que comer, foi quando ele se rendeu lá na cruz e disse: está consumado. Ali todos os eleitos estavam comendo da carne e bebendo do teu sangue. E ainda que não fosse assim, ele disse que era para comer da carne e nem o pão. Não, pastor, é que aqui a gente faz de conta. Isso é a igreja de Emília. No meu tempo de menino, que a igreja, que a Emília, que tinha um negócio desse, faz de conta. Isso não é igreja de faz de conta, isso é igreja real, isso é a igreja de Cristo, ele é o cabeça. Não estou aqui brincando com os teus sentimentos, nem com as tuas emoções. Estou lhe pregando a verdade. Estou lhe enfiando a espada do Espírito. Eu estou penetrando com ela na divisão da alma e do teu espírito. Eu estou avivando você pelo poder de Deus. Eu estou lhe dando poder, poder, poder. Eu estou dizendo que você nesta manhã está vivo. Todos. Então só o Senhor que está certo. O qual? Quem está certo? Não me rouba essa glória. Quem está certo é o Evangelho. Não estou dizendo que nós somos o dono da razão e que nós estamos certos, porque nós não estamos pregando a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e o seu sacrifício perfeito. Ele me resgatou da maldição da lei, meu amado. Estou vivendo o que Ele diz, estou vivendo em abundância. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas da lei para praticá-la. 11. E é evidente, pelo menos para nós, e é evidente que pela lei, ninguém quer dizer quem? Não escapou um? Não.
É evidente que pela lei de Moisés, pelos sacrifícios, pelos mandamentos, pelas oblações, pelas purificações, é mistério. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá por sacrifício. Pelas obras, vai pelas obras, vai. Vai para onde, meu amado? Alô, o justo viverá pela fé. Depois ele diz no versículo de número 12, olha lá, ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. E eu fui no ministério, o cara disse, vamos fazer uma visita no nosso ministério, porque lá a gente prega a graça. Eu falei, opa, tô dentro, meu irmão, vamos lá. Cheguei lá, o pastor levantando um pão, um copo de suco, pérgola. Eu disse, meu amado, mas vocês aqui não pregam a graça? Sim, agora ele vai fazer os elementos da ceia. Aquele é o corpo de Jesus e aquele suco é o sangue, mas o pérgola é o sangue. Foi isto que me salvou na cruz. Pérgola não é como se fosse, mas como se fosse. Nós estamos vivendo os bens reais. O sangue que me salvou não é este pérgola na mão do pastor, foi derramado na cruz há mais de 2000 anos, e o seu efeito nas nossas vidas é perpétuo. Ele não precisa de representação. E eu vou observar, porque isto era um preceito da lei. Ele fez isso na noite em que ele foi traído. Se eu observar esses preceitos da lei, eu viverei por eles. Então comigo será olho por olho, dente por dente. Aí sabe o que os crentes dizem? Para mim é tudo difícil. Claro, você observa o preceito da lei. E um povo que deveria estar aí reinando em vida, vivendo em perfeita vitória, está alimentando os abutres. E eu vejo na televisão cada dos abutres igual a minha, assim, tô assim, ó. Já almoçou mais uns 6 hoje, né? Já tem uns que vem com um bico assim ainda assim. Você vê que é escorrendo Neutrox. Deve ter pegado uma ovelha cheia de Neutrox. Aqui ele não come mais ninguém. Daqui ele não se alimenta de mais ninguém. Nem aqui nem lá na internet. Eles não comem mais ninguém. A tua gordura e a tua lã, nunca mais eles botarão os bicos, as patas sujas. Se eu posso ser profeta de Deus, meu amado, será pouco dinheiro que vocês tomaram para levar para o caixão de vocês. Vocês vão prestar conta de tudo. O câncer roerá vocês até entranhas. Vocês vão pagar. Isso não vai, não, mas isso não pode ficar assim. Ninguém pode brincar com o eleito, meu irmão. Vocês foram justificados por Cristo. Vocês foram comprados por eles. Vocês são propriedade exclusiva de Deus. Ninguém pode brincar com vocês, meu amado. Diz que Ele nos resgatou da maldição da lei. E aqueles que observaram os seus preceitos, por eles viverá. Amados, nós temos que aprender que a lei gera morte e culpa na vida das pessoas. 2 de Coríntios capítulo 3, versículos 6 e 7. Olha lá. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Se o camarada está aqui e prega a lei, ele não foi habilitado por Cristo. Policial me para, eu tenho uma carteira habilitado para dirigir, uma carteira de habilitação. Policial, encosta aí, carteira de habilitação. Eu dou a carteira profissional, estou habilitado? Habilitado se eu der a carteira de habilitação do Detran, eu posso rodar. Se ela for falsa, ele me prende.
Ou se eu der uma outra carteira, é inválida. Cristo nos habilitou para pregar a nova aliança. Se alguém pregar a velha, é abutre, está matando a igreja. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, a lei de Moisés. Não é para pregar a letra. Não é para pregar jejum, Páscoa, batismo, dízimos. É para, mas do Espírito. Porque a lei de Moisés mata. E aonde estiver o cadáver, ali vai estar o abutre. Se tiver letra na tua vida, você morre. E se você estiver morto, ali se ajuntarão os abutres. Versículo 7 por causa do horário. E se o ministério da morte, que é a lei de Moisés, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto ainda que desvanecente. 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Esse é um ministério de glória excelente, o ministério da graça de Deus, porque esse não mata, esse dá vida. Olha, eu vou dizer uma coisa para os senhores aqui, tá? Grande parte dos senhores, depois que ouviram a palavra da graça de Deus, o apetite pela palavra aumentou. Vocês não liam Bíblia? Bíblia ficava debaixo do braço, quando muito um livrinho na escola dominical, manipulado para aprender o que eles querem. Aqui não, aqui nós lemos esse texto, não isolamos o entendimento do contexto, e quando chega na tua cara, tu diz, cara, não é que ele está certo. Rapaz, minha filha, olha, minha filha, mas não é que é isso aqui mesmo? Puxa, caramba, que coisa, não. O apetite pela palavra foi despertado, porque ela te deu vida. Você estava morto na mão dos abutres, comendo comida suja, podre, estragada. E a graça de Deus disse, aquele é meu, aquele é meu, aquele é meu. Aquele de Nova Campina, lá atrás, é meu, é aquele, deixa aquele, eu quero aquele. E o Espírito, aí pegou o homem primeiro. A homem mostrou para a mulher, é ruim, Não, mulher, mas olha aqui, não é ceia, não, é Páscoa. É ruim, se eu não comer esse pão, não tenho comunhão. Mulher, e aí hoje, quando ela entra aqui, ela, vida. Foi isso que esse ministério glorioso do Espírito fez na nossa vida. Se tiver lei, tem pecado. E revivendo o pecado, mata. Olha lá, olha só, 1 de Coríntios 15, 56, olha aí. Já estamos terminando. Deixa eu jogar para vocês. Vou jogar um paletó. Meu amado, se não cair na unção, cai no CC. Vamos ler. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é o diabo. Quem é que dá força ao pecado? Diga, a lei. Aí você vem um domingo desse, para receber vida, o pastor te taca a lei, aí dá força ao pecado, e o pecado revivendo te mata. E uma vez que você está morto, quem é que aparece? Os abutres. Hein, Lima? E vem os abutres. Show, abutre. Show. A força do pecado é a lei, são os sacerdotes, são os batismos nas águas, são os dízimos que a igreja não vive sem. E por isso que eu falo com autoridade mesmo, que não adianta, que eu não tenho medo de vocês. O viver para mim é lucro e o morrer é ganho. Todas as igrejas, 99%, se não for da graça, e bem que tem algumas da graça aí pregando dízimo também. Se tiver dízimo, tem lei. Se tiver lei, está dando força ao pecado.
Depois Paulo diz em Romanos 7,4, a linda palavra, olha lá. Assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente à lei. Morreu ou não morreu para a lei? Morremos. O que é que os abutres fazem? Deixa você vivo para a lei e morto para Deus. O que a graça faz? Te mata para a lei e te deixa vivo para Deus. Assim, meus irmãos, também vós morreste relativamente por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. 5. Porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postam em realce pela pomba gira. Pelo 7 frecha, vai. Pelo 7 frecha. Não, pelo nome que eu lembrei agora, pela Maria Padilha. As paixões pecaminosas foram postas em realce por quem? Pela lei. E diz que as paixões realçadas pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a... E os crentes não entendem isso porque falta revelação. Eu não entendo como é que um pastor teólogo, bacharel em teologia, deputado federal, coisa a mais e tudo a menos, não consegue pregar isso dentro da igreja. E precisa Deus levantar um burro, porque é assim que ele me chamou na internet. O senhor é um burro. Burro não, eu sou um eleito que há um espírito de revelação para tirar a morte da lei e da vida. Não sou burro não, meu amado. Sai de ré. Sai de ré. Esse povo aqui e eu, quando estávamos debaixo de vocês, nós frutificávamos para a morte, com a lei de Moisés imposta nos nossos ombros. Depois ele diz no versículo 6 que eles odeiam. Agora, diga agora, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que agora, libertados da lei, servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Gálatas 2,19. Gálatas, se empolga não, meu amado. Foi arrebatado aí. Gálatas capítulo 2, versículo 19. Cara, eu vou dar uma unção do coice aqui, não é possível. Porque eu, mediante a própria lei, sabe quem era a própria lei? Jesus de Nazaré. Foi mediante a ele que eu morri para a lei, por meio do corpo dele. Diz que eu, mediante a própria lei, eu morri para a lei. Eu morri para a lei com qual propósito? A fim de viver para Deus. E aqui a sabedoria, quem lê entenda. Então, morto para a lei, vivo para Deus. Vivo na lei, morto para Deus. Então Deus, quando olha para uma igreja debaixo da lei, só vê cadáver. E aqui atrás, abutres. Sem compaixão, sem amor, maltratando, humilhando. Os melhores lugares são deles. Eles têm as melhores casas. Na igreja eles têm a primazia. Se você dá um envelope bom, o tapinha é nas costas. Se você recebe bom e tem carro lá fora, o pastor almoça na tua casa. Se você é pobre, salariado, não se veste bem, ele nunca procura saber como você está. Você não tem valor, porque o abutre gosta de ovelha gorda, e quando você chega
nesses lugares desnutrido, necessitado, precisando de uma ajuda, de uma cesta básica ou de uma palavra amiga, eles nunca têm para dar, porque o desejo deles é comer carne, é comer a lã, é comer a gordura. Mas está se levantando um povo nesse país que vai dar um basta, que vai dar um basta, que vai dar um basta. Eu morri para a lei. Estou morto para a lei. Eu sei que algumas pessoas hoje vão sair aqui que tem culto da primícia. Meu amado, se eu pegar você num culto da primícia, você pode saber. Meu amado, eu vou amassar a tangerina, eu vou acabar com as melancias, eu vou acabar com tudo, meu amado. Não é possível você sair daqui para o culto da primícia, meu amado. Pastor, mas eu só estou lá, eu só fui visitar. Querido, morto visita? Não, pera aqui. Meu amado, morto visita, meu amado. Morto respira, meu amado. Morto fala, meu amado. Morto não vai para a lei, está morto para a lei. Morto não visita. Morto vive, o morto para a lei vive para Deus. Nós estamos aqui vivos para Deus. Tu te lembras quando estava morto na lei? Lembra? Sábado de manhã, olha, saia 4 dedos que a missionária vai medir com a fita, igual o meu filho ali, você viu, né? Pega a fita médica, a irmã está em desobediência, a irmã está na carne. Na hora da oração, a irmã tem que estar de coque. Homem deste lado, mulher, isto é a lei matando as pessoas sem vida. Meu filho que você viu ali, brusão igual esse, uma calça dessa aqui. O menino já tem que crescer varão. Ensina o menino no caminho que tem que andar. Bola não pode jogar. Bola não pode. Morto. É assim que a lei fez conosco. Nós morremos para a lei a fim de frutificarmos para Deus. A igreja desconhece essas verdades. A igreja investiu anos a fio na escola dominical e não ensinou as epístolas de Paulo. Romanos capítulo 7, coloca aí, Wagner. Romanos capítulo 7, versículo 9, 7, 9, por causa do horário, olha lá. Foi por isso que Paulo disse isso, olha lá. Outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado, disse Paulo, e eu morri. Não deixe a lei voltar mais sobre você, porque você agora está vivo. Os teus olhos foram iluminados. Hoje você lê e entende. A gente não entendia nada da Bíblia. Estava na igreja, ele mandava fazer, a gente fazia. Hoje ninguém te manipula mais. Hoje você vem aqui porque você sabe, o que eu falar, se não estiver ali, domingo que vem você não vem mais. E o Espírito me dá essa consciência, porque nós nos tornamos criteriosos acerca do Evangelho. Se tiver escrito, eu creio. Se não estiver, eu não recebo. Pode ser o bispo, pode ser Geraldo, pode ser Aldo, pode ser Reinaldo, pode ser quem for, meu irmão. Se não for Evangelho, se não trouxer revelação, se não trouxer instrução, nós não recebemos. E a igreja desconhece isso. Estão dando veneno às pessoas, vidas estão perecendo, colocando fardo pesado e mandamentos de homens, e eles mesmos não querem mover. Jesus disse isso, Mateus 23, olha lá, Mateus 23, versículo 1, olha lá. Então, Jesus nos dias de sua carne, tá? Então falou Jesus a multidões e aos seus discípulos. 2, por causa do horário. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto ele vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque eles dizem e não fazem. O pastor manda você vir em jejum, mas ele veio com o toicinho dele armadinho. O pastor diz para você não ver televisão, mas na casa dele tem uma de 60 polegadas.
Ai, com dinheiro, com nosso dinheiro, tá? Depois ele diz no versículo de número 4, olha lá: atam fardos pesados e difíceis de carregar, e põem sobre os ombros dos homens, entretanto, eles mesmos não com o dedo querem movê-los. Atos, fardos pesados e difíceis de carregar, cada uma mais rígida do que a outra, matando as pessoas, prendendo as pessoas, achando que isto agrada a Deus. E isto é veneno. Eu quero terminar com duas passagens. Meu amado, hoje não é nada, mas eu tenho que terminar. 2 de Coríntios, 2 de Reis. Deixa eu me reportar lá ao tempo da lei para tirar um exemplo aqui. Olha só isso aqui, meu amado. Me desculpa, já passamos da hora. Me suporte aí na internet 10 minutinhos. Voltou Eliseu para Gilgal, havia fome naquela terra. E estando os discípulos do profeta sentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um cozinhado para os discípulos do profeta. Estava o povo todo com fome, e o profeta disse: dá de comer nessa gente. Olha o relato, 39. Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre, e colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas, voltou e cortou-as em pedaços, pondo-a na panela, visto que não as conheciam. O povo vem para a igreja com fome, o abutre com fome, porque o abutre não quer alimentar a sua vítima, ele quer comê-la, e ele taca veneno, sem conhecer o que está falando. E você aí do outro lado, vai comendo. Diz que eles pegou aquela planta, e não conhecia. Esse é o drama da igreja. Está dando um alimento para as pessoas, eles não sabem o que estão pregando, e as pessoas não sabem o que estão comendo. 40. Depois deram de comer aos homens, enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, ó homens de Deus, e não puderam comer. A igreja está assim, com fome da palavra, e eles dando veneno, dando lei de Moisés. Leva esse lenço, leva essa garrafa, este é o corpo de Jesus, bebe esse suco que esse é o sangue. Comendo veneno, e alguém lá dentro gritou: tem morte na panela, porque tem sempre alguém que a comida podre não desce. Tem sempre alguém que diz: cara, mas e alguém diz: não, rapaz, ele é o apóstolo. Cara, é o apóstolo, mas essa não é a comida ideal para mim. Isso não está legal, isso está coisado, está na hora de descoisar as coisas que são coisadas. Tem sempre alguém que clama, diz: cara, tem morte na panela. Tem que haver um homem de Deus, tem que haver alguém com peito para dizer que o que estão dando a nós é veneno. Nós queremos comida pura, nós queremos comida saudável, nós queremos evangelho, nós queremos graça, nós queremos graça. 41. Porém, Eliseu disse, trazei farinha. Ele deitou na panela e disse: tire de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Elias poderia ser tudo, menos formado em bioquímica. Quando Elias chegou, ele disse: isto não é alimento para o povo.
que tem que colocar aí é farinha pura, para produzir um pão puro, para fazer uma massa sem fermento, como vocês são de fato uma massa sem fermento. E todo o lugar que chegar esta massa pura, chegar esse alimento sem fermento, o veneno da lei sai e você salta para a vida. Do seu interior flui rio de águas vivas. E qual é o antídoto para tudo isso? Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 14. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, Ele vos deu vida juntamente com Ele, perdoando alguns dos... Perdoou ou não perdoou? Estão perdoados. Que culpa tem vocês? Nenhuma. E por que vocês estavam debaixo de transgressão? Porque vocês estavam debaixo da lei. Se não há lei, não há transgressão. Se não tem transgressão, não tem pecado. E se não tem pecado, eu não estou morto, eu estou vivo para Deus. Ora, eu vou daqui para o centro da cidade, tem um sinal de trânsito e diz 60 quilômetros, eu ando a 60. Arrancam a sinalização, eu posso andar a 80, sou multado? Não estou transgredindo a lei. Se há lei, há transgressão. Se não há lei, não há transgressão. Então, quando eu vivia debaixo da lei, eu era transgressor. O que ele fez? Eu estava morto. Por causa da lei que eu transgredi, eu estava morto. Ele dizia a vós outros que estavam mortos, pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, Ele vos deu vida, não é morte. Você olha para o crente assim, ó, a paz do Senhor. Como é que está, minha irmã? O inimigo está furioso, né? Mas Deus vai dar vitória. E aí, pastor, tudo bem? Só vitória, varão. Você chega para um povo desse aqui e diz para eles assim de manhã, que você já percebeu como é que é, né? Como é que é, minha irmã? Reinando em vida e em perfeita vitória, vamos tomar um café agora. E já abraça logo, e já cheira, e já coisa o crente todo. O crente já fica logo coisado na entrada. Ele vos deu vida, quem recebe essa vida diz Abba Pai, diz glória. Aí vem a bomba. Versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. A pergunta que eu te faço é: você deve 50 mil ao governo, o governo perdoa a dívida de 50 mil, quanto que você deve ao governo? Ora, a lei nos apresentou devedores. Eu tenho que pagar dízimo, eu tenho que pagar meu voto, eu tenho que pagar isso, eu tenho que pagar. Estávamos devendo. Diz que ele veio e cancelou. Você não deve nada a Deus, você está livre. E a pergunta que eu faço: se eu não te devo nada, você pode me cobrar alguma coisa? Se eu não devo nada a Cristo, Ele pode me cobrar alguma coisa? Ora, se eu não te devo nada, eu tenho que ter medo de você em alguma coisa? E por que as pessoas temem a Deus?
E por que as pessoas ficam nesse desespero? Porque estão mortos debaixo da lei. Diz que tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, diz que ele removeu inteiramente. Não deixou nada para o batismo, não deixou nada para a Páscoa, que não é ser Páscoa. Não deixou nada para os dízimos, diz que ele removeu inteiramente e encravou na cruz, que é para os abutres não subir e for lá ir lá tirar. E eu termino então com Romanos 5,17. Hoje não tem nada, meu amado, mas tem que terminar. Você termina livre. Aí vem abutre, meu amado. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em morte. Reinarão aonde? Quem recebe a abundância da graça. Quem aqui recebe a abundância da graça diz Abba Pai. Diga Abba Pai. Diga Abba. Diga estou reinando em vida. Não é morte, é reinar em vida. Diz que os que recebem a abundância da graça reinarão em vida por meio de um só. Não é abutre, não é apóstolo, não é cardeal, não é o Papa, não é o símbolo da nova era. O seu nome é Jesus Cristo, Rei de Reis, Senhor dos Senhores. Honras, glórias, louvores, império, domínio e majestades a Ele. Você recebe isto, meu amado? Você recebe a abundância da graça na sua vida? Ou você quer que eu te taco logo uma lei? Lindo! Cancelou o escrito de dívida, meu amado. Você sabe lá o que é isso? Nós estávamos mortos em pecados e em delitos, os abutres se alimentando da nossa gordura, e Ele nos deu vida. Eu recebo, meu amado. Eu recebo a abundância da graça. Eu ministro a abundância da graça na tua vida. Eu ministro o poder de Deus na tua vida. Eu digo que tu és eleito, digo que tu és próspero, eu digo que todas as coisas cooperam para o teu bem, digo que as algemas estão quebradas, as trancas de ferrolho partidas, digo que tu és o melhor da criação de Deus. Glória, glória, eu te dou.